pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Hoje nós vamos conversar sobre o sentimento que mais almejamos para nós na vida: a paz de cada um. Nós já sabemos da necessidade que temos de nos equilibrar para que as coisas, para que as situações que nos atinjam e nos atingem, né, que a gente possa receber sempre da melhor maneira possível. Mas esse equilíbrio que a gente sabe que precisa ter só vai fazer diferença na nossa vida quando a gente já tiver entendido que os desafios podem nos trazer dor, mas não necessariamente nos trazem sofrimento. Quantas vezes, quando nós nos sentimos já equilibrados, né? Agora eu tô bem, eu tô zen, né? Eu tô estudando, eu tô entendendo, eu tô bem pra caramba. A gente se julga em paz, conosco mesmos, né? Aqueles momentos na vida, né, que você fala, agora tá tudo bem. Então, nesses momentos que surgem situações que, assim como um tornado, elas destroem todo o castelo das nossas certezas, trazendo à tona das nossas atitudes e sentimentos toda angústia, toda fúria, todo desespero e todo inconformismo das nossas emoções. Todos esses sentimentos que a gente já julgava que estavam modificados. Tem uma passagem nos Romanos da Bíblia, capítulo 7, versículo 12, em que Paulo diz o seguinte: miserável homem sou, que não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero. Das palavras e do exemplo de Paulo, nós percebemos como é difícil superarmos a nossa própria escuridão. A caminhada é longa, é árdua, é um duelo interior que a gente trava, onde o mal ainda prevalece, apesar de a gente querer o bem. É o conflito entre o que a gente deseja ser e aquilo que a gente realmente é. Mas se Paulo, pensa bem, lá vem as desculpas. Se Paulo, que era servidor de Jesus, que tudo deixou para espalhar a mensagem do Mestre, sentia em si essa contradição, né? Entre o saber o que deveria fazer e perceber em si que fazia o oposto, o que é que a gente vai dizer de nós? Que após tanto tempo decorrido da vinda de Jesus, nós ainda não conseguimos viver a sua mensagem. Porque a gente já sabe a sua mensagem. A gente fala de cor, né? Amar-vos uns aos outros, porque Jesus disse isso, porque Jesus disse aquilo. Já sabemos de cor, mas vivemos essa mensagem? Ainda não. E essa mensagem vivida é o que vai fazer com que a gente conquiste a nossa paz. Deus criou o nosso mundo contendo todas as possibilidades de evolução e de paz. Em seguida, Ele nos criou e nos deu autonomia para que a gente criasse o nosso próprio mundo dentro do mundo que Ele nos deu. E o mundo que criamos para nós pode ser de sombras ou de luz, porque é nós que criamos, dependendo do aproveitamento que a gente faça das possibilidades que Deus nos deu de evolução e de paz.
Na medida do nosso crescimento, nós ganhamos domínio sobre a paz que nós desejamos. E o tamanho dessa paz é o que faz a diferença entre um mundo de regeneração e de justiça ou um mundo de guerras e desajustes. Este último trazendo sofrimentos gerados pelas nossas contradições, pelas nossas injustiças, pelas nossas imperfeições, porque não queremos compreender o outro. No Livro dos Espíritos, na questão 789, Allan Kardec faz um comentário e ele diz o seguinte: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Quando a maioria se torna melhor, o turbilhão do bem tira os fracos, tira os indecisos do chão das suas incertezas e, através da força do amor e do exemplo, esses nossos irmãos que estão no chão da incerteza, eles são arrastados da sua fraqueza em direção a ideias de crescimento e de melhoria. Isso não é novela, mas é a força do querer, né? Quando você não tem outro jeito, você vai para o bem. A paz é a tranquilidade da ordem de todas as coisas. Quem disse isso foi Santo Agostinho. As coisas todas estão em ordem. Nós é que não entendemos qual é a ordem das coisas. Nós podemos dizer que não existe receita pronta que nos faça chegar ao ponto de sentirmos a plena paz em qualquer circunstância da nossa vida. É o que a gente almeja, né? Tá em paz o tempo todo. Isso não existe porque o chinelo confortável é muito fácil de andar sorrindo, calçando um chinelo confortável. Mas calçando um sapato apertado, não é tão fácil andar sorrindo. Receitas existem? Não existem. Mas existem caminhos que a gente pode trilhar para essa conquista. Então vamos pensar em alguns desses caminhos, que até não são tão difíceis, basta exercitar. Entender as diferenças existentes entre cada um de nós. E que assim como a gente admira os irmãos mais desenvolvidos, a gente precisa compreender os menos desenvolvidos. Outra coisa que a gente pode pensar é como respeitar o nosso próximo e o tipo de existência que ele escolheu para si. Lembrando sempre que nós só podemos mudar a nós mesmos. Podemos ajudar o outro a se mudar através do nosso exemplo, mas ele vai seguir se ele quiser, porque cada um só muda a si mesmo. Aprender com humildade a transmitir aquilo que nós aprendemos, sem exigências. Aprender com humildade, isso é muito importante. Podemos também, para facilitar esse caminho, analisar o comportamento do outro com relação a nós, com o exercício da bondade. Pensem na bondade, porque só exercitando a bondade a gente vai poder ver com objetivo, com clareza, o que se passa com ele e que tipo de contribuição nós podemos oferecer naquele momento. Então, em vez de me magoar, eu penso como eu posso ajudar. Porque quando a gente entende que o outro, quando nos magoa, é um problema dele e não nosso, a gente deixa de se magoar. A gente não precisa mais perdoar, porque a gente começa a entender o ponto do outro.
entender que os benefícios da bondade, do perdão, do amor, da solidariedade e da misericórdia, antes de atingir o próximo, atingem a nós mesmos. Entenderemos quais os caminhos que nós precisamos trilhar para a gente conseguir a nossa própria paz. E a paz que desejamos para o nosso mundo, né? Porque o nosso mundo precisa da paz de cada um. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos traz excelente reflexão sobre a cultura da paz. Ele diz o seguinte: na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre os amigos e os inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Emmanuel. E a gente, na busca da paz, muitas vezes, pelas coisas que nos acontecem e que nos tiram a paz, nós ficamos assim, angustiadas, né? E aí existe uma mensagem no livro Pão Nosso do próprio Emmanuel, que eu vou ler só um pedacinho, quando Jesus disse, e ele lhes disse, vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Quando nós estivermos sentindo que estamos perdendo a nossa paz, lembremos do Mestre, que nos diz o seguinte, a mensagem, indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Jesus, quando disse, vinde vós aqui à parte, o lugar à parte é dentro de nós, onde nós vamos encontrar Jesus. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. E aí, a sua paz voltará. Te ofereço paz. De Walter Pini. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos.
Que Jesus possa estar com vocês nesse lugarzinho só de vocês. Um grande abraço, até a próxima.